Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses. O título desta semana é Convivendo com os Outros. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Esse é o nosso verso para memorizar. Está em Colossenses 4, versículo 6. Quando as pessoas vivem juntas, elas têm que ter o melhor relacionamento possível, mas enfrentam grandes desafios. Diferenças de opiniões podem gerar tensões e originar grandes conflitos. No lar, na família, devemos ter um bom relacionamento também. O lar pode-se dizer que é uma empresa familiar. Em ambos os casos, deve haver consenso sobre valores, metas e objetivos. Todos devem se dar bem e fazer sua parte para que tudo funcione em harmonia. Os mesmos princípios se aplicam à igreja, que na essência é uma grande família ampliada. A igreja ela é a nossa família da fé. Cristo, ele é o centro de tudo. A lição destaca que Jesus não é apenas parte da fé, mas o fundamento de toda a fé cristã. Nossa vida, nova vida, nova identidade. Então, quem está em Cristo abandona o velho modo de viver e passa a refletir o caráter de Cristo dia a dia. Nova vida e nova identidade através de Cristo. Somos chamados à perseverança. A caminhada cristã exige firmeza, mesmo diante de desafios, mantendo os olhos em Cristo. Então, a nossa vida cristã, ela não vai ser uma vida sem desafios e sem problemas. Vai ser uma vida com grandes desafios e grandes problemas para resolvermos. Mas diante disso, devemos estar com os olhos fixos em Deus. Uma vida transformada em Cristo é a maior evidência do poder do Evangelho. Domingo, marido e esposa. Alguns homens, eles citam um versículo bíblico para se defender. Veja, esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido. E eles param por aí. Quando eles fazem isso, eles querem dizer que eles mandam e eles são os reis do lar. Mas eles se esquecem da segunda parte do verso bíblico, que diz assim: como convém no Senhor. Então vamos ler o verso inteiro da forma que ele é realmente escrito. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido, como convém no Senhor. O Novo Testamento, em momento algum, ele ensina que as mulheres devem se submeter a todos os homens, aos caprichos ou ao desejo do marido. Então vejam, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia, ela ensina que a lealdade da esposa, ela é primeiramente ao Senhor e depois ao marido. A individualidade da esposa não deve ser apagada pelo seu marido. Nem ele pode servir de consciência para ela. Então vejam, a individualidade da esposa ela deve ser mantida. E nem o marido pode servir de consciência para a esposa. Então a esposa ela tem a sua individualidade. Na sequência, a lição tem um parágrafo muito importante. Esse parágrafo diz assim: o amor de Cristo pela igreja, ao se entregar por ela, ilustra como o marido deve amar a sua esposa. Então, olha, nós maridos, devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Ele será fiel, não importa o custo. Decidirá sempre o que for melhor para a esposa. Um amor assim torna mais fácil para a esposa obedecer ao mandamento de Deus e respeitar o seu marido.
Então, quando o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, quando o marido respeita a esposa como Cristo respeita a igreja, torna o casamento mais fácil e mostra para a esposa que ele é um marido digno do seu amor. Um casamento cristão saudável é caracterizado por reciprocidade diária, cumplicidade e harmonia. Às vezes, quando decisões com implicações muito sérias é necessário que essas decisões sejam tomadas, pode-se até convidar os filhos para participar dessas decisões também. Mas Deus deve ser o centro. Deus deve ser o centro do casamento e o centro das decisões. Então, veja, o casamento ele deve ser inspirado em Cristo, no amor que Cristo teve pela igreja, e deve ser baseado em amor. Um casamento, então, fundamentado no Evangelho. Relacionamento baseado no amor de Cristo, como eu disse. O casamento ele deve refletir o amor sacrificial de Cristo, sendo marcado por respeito, cuidado e entrega mútua. Papéis com equilíbrio e propósito. Cada um tem sua função dentro do lar, não como superioridade, mas como cooperação guiada por Deus. Unidade e compromisso espiritual. O casal é chamado a viver em harmonia, fortalecendo não só o relacionamento entre si, mas também a comunhão com Deus. O casal ele deve ter harmonia entre os dois e harmonia na comunhão com Deus. Quando Cristo é o centro do lar, o amor deixa de ser apenas sentimento e se torna um compromisso diário. Então vejam, Cristo ele deve ser o centro da igreja, como já falamos, mas deve ser o centro do lar. E quando ele é o centro do lar, o lar ele funciona de uma maneira espetacular. Que Cristo seja o centro dos nossos lares. Segunda-feira, pais e filhos. As crianças desempenham um papel essencial dentro da família. Como é gostoso, né? Um lar saudável com os seus filhos juntos. O culto familiar é fundamental. Simples, mas deve ser regular, de manhã e à noite. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Filhos obedientes, então, são agradáveis aos olhos de Cristo. Quando bem orientados para o Senhor, por meio de ensino e exemplo, os filhos se tornam uma bênção para a família, para a igreja e para a sociedade. Agora vejam um verso bem interessante. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E isso para nós pais tem que ser levado a sério, né? Às vezes as correções, as broncas, elas têm que ser dadas de forma correta para não irritar os filhos. Mas o importante, elas devem ser dadas. A maneira como os pais, especialmente o pai, interage com os filhos e os disciplinam, tem um grande impacto na formação espiritual deles. Então, olha a importância que o pai tem. A maneira que o pai interage e a maneira que o pai corrige tem um impacto muito grande na vida espiritual dos filhos. Estudos mostram que quando ambos os pais frequentam a igreja, então o pai e a mãe vão à igreja, uma porcentagem maior de filhos também permanecem na igreja. Mas olha que interessante. O mais surpreendente é que a presença constante do pai na igreja, do pai, mais do que da mãe, tem um impacto ainda maior, fazendo com que os filhos continuem na igreja na vida adulta. Então você, pai, é importante que você seja um membro constante, um membro que está sempre presente na igreja. Isto vai fazer com que o seu filho tenha uma chance ainda maior de continuar como membro e seguindo o caminho de Cristo. O papel do pai, portanto, na formação espiritual dos filhos é fundamental e não pode ser negligenciado. É crucial que os pais assumam esse papel com seriedade.
Responsabilidade espiritual dos pais. Os pais são chamados a ensinar e orientar os filhos nos caminhos de Deus, sendo exemplo vivo da fé. Obediência e honra dos filhos. Os filhos devem respeitar e obedecer aos pais, reconhecendo essa atitude como parte do plano de Deus. Relacionamento baseado em amor e equilíbrio. A relação familiar deve ser marcada por disciplina com amor, evitando tanto a dureza excessiva quanto a permissividade. Então veja, deve haver disciplina, mas uma disciplina com amor. Não devemos ser pais cruéis, mas pais amorosos que disciplinam com amor. Lares guiados por Deus formam filhos preparados para a eternidade. Então, o lar guiado, o lar fundamentado e baseado por Deus, eles formam filhos e cidadãos para o céu. Terça-feira, relações de trabalho. Hoje, algumas pessoas, elas mencionam a escravidão para alegar que a Bíblia é ultrapassada. No entanto, elas não consideram o tempo em que a Bíblia e o Antigo Testamento foram escritos, e o Novo também. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus e, portanto, para ser livres. A escravidão, ela é mencionada na Bíblia, embora repugnante para a nossa visão moderna, normalmente não se assemelha às práticas cruéis da escravidão no mundo ocidental, que foram um flagelo contra a humanidade. Então, a escravidão mencionada na Bíblia, ela é um pouco ou muito diferente da escravidão que nós conhecemos e que nós falamos, né? Essa escravidão que nós conhecemos e falamos foi terrível, foi um flagelo, foi uma coisa horrível que não deve se repetir nunca mais. Porém, ao contrário das formas modernas de escravidão, a lei romana concedia aos escravos direitos e oportunidades consideráveis, e tentar derrubar essa prática poderia constituir uma ameaça ao avanço do Evangelho. Esse é um texto de Clinton Allen, do livro Hermenêutica Bíblia, Como Interpretar as Escrituras e Avaliar Tendências. Então vejam o que ele quis dizer. Porém, ao contrário das formas modernas de escravidão, então, ao contrário da escravidão de hoje, a lei romana, ela concedia aos escravos direitos e oportunidades consideráveis. E tentar derrubar essa prática na época poderia constituir uma ameaça ao Evangelho. Mas vamos em frente. De fato, dentro da igreja, ao contrário do que acontecia na maior parte do Império Romano, a primeira obrigação do escravo era para com Deus. Então, dentro dos cristãos, mesmo havendo escravos, ele deveria primeiro prestar contas a Deus. E seus senhores, eles eram instruídos a tratá-los de forma justa, sabendo que também tinham um Senhor no céu. Além disso, Paulo orientou a Filemão a não tratar Onésimo como um escravo, mas como seu irmão. Na verdade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os crentes são chamados de escravos ou servos de Deus. Mas, mesmo que não concordemos com as circunstâncias culturais em que alguns textos bíblicos foram escritos, devemos ainda aceitar a autoridade do texto. Caso contrário, colocamos nossa própria cultura acima das Escrituras. O melhor é considerar tudo o que a Bíblia diz sobre um tema antes de tirar conclusões a respeito. Então, o que a lição está querendo dizer aqui? A gente tem que considerar a Bíblia inteira e aí sim tirar uma opinião. Então, não adianta tirar textos fora do contexto. Analisar a Bíblia inteira. E a lição ela ainda continua, né? Trabalhar como para Deus. Então devemos trabalhar
como se estivéssemos trabalhando para Deus. O cristão deve exercer seu trabalho com dedicação e honestidade, como se estivesse servindo o próprio Deus. Respeito nas relações profissionais. Tanto líderes quanto colaboradores devem agir com justiça, respeitando a integridade no ambiente de trabalho. Testemunho através das atitudes. O comportamento no trabalho é uma oportunidade diária de refletir o caráter de Cristo. Quando o trabalho é feito com propósito e fé, ele se torna um verdadeiro ato de adoração. Devemos então trabalhar mediante essa luz, com propósito e fé. E assim, o nosso trabalho pode ser um ato de adoração também. Quarta-feira, orando uns pelos outros. Algumas das palavras mais importantes e impactantes na vida do cristão é ouvir: estou orando por você. Isso acalenta e acalma o coração do cristão e traz boas coisas e boas dádivas àquele que ora pelo seu irmão. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não daria se não pedíssemos assim. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ele nos diz para orar em todo tempo e sem cessar. Mais impressionante ainda, mesmo que não saibamos orar como convém, é que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, olha que interessante. Mesmo com o nosso coração pecador, sem saber orar, quando oramos, o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo ele também orou para que dissesse as palavras certas. Então, o apóstolo Paulo ele tinha o hábito de orar e pedir para que Deus o ajudasse a dizer as palavras certas. Para orar, não é necessário que estejamos sempre de joelhos. Às vezes, nós imaginamos que a oração ela só é aceita quando estamos de joelhos. Isso não quer dizer que quando podemos, devemos nos ajoelhar sim, mas isso quer dizer que a todo momento devemos orar. De repente você está no carro indo para o seu trabalho, de repente você está no seu trabalho com uma grande dificuldade, de repente você tem algum problema e precisa resolver na hora. Então você pode também orar em pensamento. É sempre bom estar unido em oração com Cristo. Intercessão é um ato de amor cristão. Orar pelos outros demonstra cuidado genuíno e reflete o caráter de Cristo em nós. A oração, ela fortalece a unidade da igreja. Quando intercedemos uns pelos outros, criamos laços espirituais mais fortes. E esses laços, eles promovem harmonia. Deus age através das orações intercessoras. Mesmo sem ver, nossas orações têm o poder e Deus trabalha na vida daqueles por quem oramos. Quem aprende a orar pelos outros se aproxima ainda mais do coração de Deus. Então, quando aprendemos a orar pelos nossos irmãos e pelas outras pessoas, nos aproximamos ainda mais do coração de Deus. Quinta-feira, sábios no modo de agir. Qual é a verdade mais importante que nós cristãos sabemos? É o fato de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que por meio da fé nele podemos ter a vida eterna. Mas não saberíamos nada disso se não fosse pela palavra de Deus revelada a nós. Há uma grande quantidade de verdade, conhecimento e sabedoria que nunca teríamos acesso se não fosse pelo que Deus nos revelou em sua palavra. Mas essa sabedoria e esse conhecimento não nos foram dados apenas como informação. Ao contrário, devemos viver em nossa vida essa verdade, esse conhecimento e essa sabedoria. Então, devemos conhecer a palavra de Deus e os seus ensinamentos.
mas além de conhecer, devemos viver aquilo que conhecemos. Infelizmente, nós cristãos, às vezes somos tudo menos cristão. Aliás, às vezes somos tudo menos cristãos. O nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de vocês. Como assim? Então vejam, quando somos cristãos professos e não agimos como cristãos, os que não são cristãos falam mal. Muitas vezes você já deve ter ouvido aquela frase, né? Aquele ali diz que é crente só da boca para fora, mas age como um verdadeiro mundano ou um verdadeiro gentil. Que a palavra dita por vocês seja agradável e temperada com sal. Em vez de trazer um tom agressivo, nossas palavras precisam ser apropriadas e agradáveis para aqueles a quem nos dirigimos, para que saibam como devem responder a cada um. Só o Espírito pode nos orientar. Então, para saber como agir e como ser, somente o Espírito Santo pode nos orientar e devemos estar conectados a Ele. Sabedoria prática no dia a dia. A vida cristã não é só teoria, exige atitudes equilibradas, prudentes e coerentes com a nossa fé. Bom testemunho diante dos de fora. Nossas ações falam mais alto que palavras e podem atrair pessoas a Cristo ou afastá-las. Aproveitar bem cada oportunidade. Ser sábio é reconhecer as oportunidades que Deus dá para fazer o bem e falar de sua graça. Viver com sabedoria é transformar cada atitude em um reflexo de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, eu espero que essa recapitulação o ajude a entender melhor o que a lição quer passar para nós nessa semana. Que Deus o abençoe e que você tenha uma vida cheia de saúde, paz e prosperidade.